a gravação. Começou agora. Começamos a gravação. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui presente, para os que podem assistir isso de forma assíncrona depois, né? Meu nome é Marcelo Marques, também sou conhecido como Aldino Vilão, né? Estou convidado aqui da UFLA para a gente fazer essa palestra, né? Essa aulinha interessante, esse debate sobre esse tema que eu gosto de encarar a sociedade do cansaço como um diagnóstico. Foi uma parada, foi uma leitura minha muito... Foi muito diferente de como eu encaro a filosofia, porque uma coisa é você pegar um pensador, né, vamos lá, um Aristóteles que viveu há 2.300, 2.200 anos atrás, e pensar como os gregos pensavam daquela forma, né, naquela organização social, naquele contexto, naquela idade, daquela tecnologia limitada, e a Sociedade do Cansaço, que foi escrita em 2010, né? Foi publicado em 2010 esse livro aqui, que tá falando sobre a gente, que é uma coisa que transcende, né? Vai um pouco além desse tempo, né? Que os antigos filósofos falavam, né? Porque é uma parada que a gente está vivendo, a gente está inserido e que querendo ou não, pode fazer muito mais sentido na nossa cabeça do que teoria antiga, né? E por que eu digo que a Sociedade do Cansaço ela é um diagnóstico? Tanto pelo tema, de ser um tema que está tratando, a premissa do Byung-Chul Han nesse livro, né, é justamente entender por que nós estamos sofrendo, né, por que está tão em alta ansiedade, porque todo mundo tem um pouco de depressão, ou a gente está caminhando para uma sociedade completamente depressiva, uma sociedade com TDAH, uma sociedade com crise de identidade, com baixa autoestima. Todos esses ataques neurais, né, que são comuns, principalmente na nossa juventude do século XXI, ele está tentando investigar nesse livro. Ele também tem uma pegada muito, como eu estava falando aqui um pouco antes de começar, ele tem uma escrita muito técnica. O Byung-Chul Han, ele trata de bacteriologia, tá ligado? De uma forma com que ele pega um pouco da biologia e da sociologia e da filosofia e faz um misto muito interessante, muito interessante. Então, eu vos apresento Sociedade do Cansaço e vamos lá. Vamos entender um pouquinho quem que é o autor, né, para a gente entender um pouco o porquê que ele está escrevendo aquilo, né? Ele é o Byung-Chul Han. Ele é um filósofo sul-coreano, muito interessante, né? Não é um ocidental, uma pessoa que nasceu dentro das tradições ocidentais. Ele é professor da Universidade de Artes de Berlim, né, em filosofia. Ele é um filósofo vivo, né? Contrariando aí que só filósofo só depois que morrer, mas não, a gente tem aí alguns filósofos que estão vivos, o Byung-Chul Han é um deles. Ele é pesquisador de Heidegger, né? O tema dele, do doutorado dele e das pesquisas dele gira em torno de Heidegger, que é um filósofo nazista, que é um dos protagonistas do existencialismo também. E eu acho até interessante, né? Ele como um oriental, né? Um sul-coreano tratando de um filósofo que tinha suas ligações com o Partido Nazista, né? Então é interessante ver essa interação dele com o Ocidente. Ele é autor do Sociedade do Cansaço, O Enxame, que é outro livro que eu falei que, mano, pelas críticas, pelo que eu vi um pouco dele, é incrível também. E Favor Fechar os Olhos, que foi um livro que ele lançou agora durante a pandemia, é bem curtinho, não me engano, se passa de 50 páginas, e olhando sempre para o nosso contexto de Sociedade do Cansaço, né? Vamos lá. Para a gente começar a trabalhar a Sociedade do Cansaço, a gente vai ter que pegar um pouco da história também, né? Porque o Byung-Chul Han, ele abre o livro falando sobre a sociedade imunológica, a sociedade que se organizou a sua existência inteira, né? A sua história inteira, como uma sociedade que se pautava no diferente. Como assim? Veja bem, Ele abre o livro explicando um pouco sobre o que é alteridade, né? Alteridade tanto no sistema imunológico, né? De entrar um vírus no seu corpo, o seu sistema imunológico combater ele, quanto na perspectiva social, né? Que ele estava fazendo uma investigativa, diria eu, até um pouco historiográfica, em pensar que toda a sociedade, até mais ou menos a década de 90, se organizava de uma forma que tratava o outro
tratava o seu novo vizinho, o novo morador do prédio, o novo estudante da universidade, o novo integrante da escola, a pessoa nova e diferente daquela cultura, eles tratavam como um conceito de alteridade, né? A gente voltar no tempo, pensar ali também um pouco nos gregos e nos romanos, talvez eles tenham o termo mais popular, né, sobre a alteridade que a gente conhece, que é a noção de bárbaro. Bárbaro já é uma noção de alteridade, né, dentro da sociedade. Quando os gregos denominavam os romanos como os bárbaros, ou quando os próprios romanos, né, determinavam aqueles que estavam fora do império como bárbaros, era um conceito de alteridade. Aquele cara ele é diferente, aquele cara não compartilha da mesma organização política e social minha, aquele cara ali, ele tá um nível abaixo de mim, sabe? Então, esse conceito de alteridade sempre foi intrínseco também às sociedades, a todas, né? Eu dei esse exemplo, né, da Idade Antiga, né, sobre os bárbaros. Na Idade Média você tem os hereges, você tem os infiéis, você tem ali naquele conceito de modernidade, né, das grandes navegações, quando a Europa vai se expandir ao redor do mundo, esse conceito fica muito claro também sobre os outros povos, né, que os europeus diriam que eram povos sem cultura, né, ao chegar nas Américas, a própria exploração africana, né? Então, esse conceito de alteridade, ele sempre esteve presente na sociedade. Como também sempre esteve presente na biologia, né? Um corpo estranho dentro do seu, um parasita, um vírus, uma bactéria, seja lá o ser vivo que for, né? Ele é estranho ao seu corpo, ele não pertence àquilo, né? Então, toda a sociedade, até mais ou menos a década de 90, surge, tem como intrínseco, tem como característica essa alteridade, que classifica não só a quem pertence a ela, mas também ao outro. E o Bill Hang, ele se foca muito, né, no cenário ali que ele viveu do pós-guerra, né, da Guerra Fria, né? A gente tem o bloco capitalista e o bloco socialista. Um socialista, um soviético, nunca ia ser bem-vindo nos Estados Unidos na década de 70, né? Tal qual um norte-americano normal, padrão, não era muito bem-vindo na União Soviética da década de 60, da década de 70, né? Então você tinha uma organização social onde a sociedade ela combatia a alteridade, onde a sociedade principalmente ali no século XX, ela combatia o estranho, né? Você não era bem-vindo, porque durante o século XX a gente teve, né, a investida no surgimento do nacionalismo, né, daquele ultranacionalismo, com o nazismo, com o fascismo, com todas as ideologias que correram pelo século XX. Então, eles buscavam muito, eu pertenço a esse povo, eu pertenço aos arianos, eu pertenço aos capitalistas, eu pertenço aos soviéticos revolucionários, né? Então, a sociedade se pauta em torno disso. E também é uma sociedade que, por conta de buscar esse nacionalismo, né, buscar essa identidade nacional, ela trabalha muito dentro da segurança. Por isso que antigamente o Bill Hang ele vai trazer uma reflexão muito interessante sobre como é que era, né, a organização, as trincheiras. O século XX foi um século pautado em trincheiras, em muros, em barreiras, tanto socialmente, quando uma pessoa de outro lugar tentava adentrar aquela sociedade, né? Vamos lá, o Brasil do século XX, né? Quando chegava um imigrante haitiano, por exemplo, né? Que tem muito aqui no Brasil, quando eles vinham para cá, sofriam um boicote cultural muito grande. A galera queria, ou você aceita e tenta se enquadrar dentro da nossa organização social, ou você tá fora. Antes era isso, era ferro e fogo. A organização do século XX, ela sempre se pautou em torno disso, certo? Então, sempre foi sobre uma certa segurança e também sempre teve muitos muros e trincheiras dividindo socialmente a sociedade, né? E o outro, né, que é justamente a transição,
né, é sobre o outro. A sociedade do século XX ela se pauta muito sobre o outro, só que ela vai se dissolvendo. São inúmeros os acontecimentos que a gente pode apontar que foi essa dissolução do outro, de como nós não enxergamos mais o outro e como passamos a enxergar o outro como nós, entende? A gente eu tenho como uma coisa muito implícita em relação a isso, né? Que é como nós vemos hoje em dia os imigrantes aqui no Brasil. O outro, durante o século XX, ele era tratado como um perigo iminente, né? Nossa, um árabe nos Estados Unidos já era tratado com um conceito de alteridade muito extremo, né? Você tem um boicote cultural muito grande que não permite essa entrada do outro dentro da sociedade. Contudo, isso foi se dissolvendo. A gente tomou uma consciência que fomos nos desconstruindo para aceitar o outro. O outro, ele não é mais um perigo, ele só é um pé no saco. Nós vivemos a sociedade que enxerga o outro como um baita de um pé no saco. A imigração em massa que está acontecendo, né? A gente está vendo que tá o afegão, por exemplo, né? O Afeganistão. Os afegãos estão tentando fugir em massa do país para a Europa, para as Américas, para diversos países. E os europeus, eles não veem mais esse imigrante como um perigo, né? Como um possível terrorista. Claro que ainda há pessoas, né, nesse conservadorismo, que ainda tem essa visão, mas em geral, a sociedade já dissolveu esse contexto, a sociedade já dissolveu essa visão que o outro representa um perigo, porque hoje ele só representa mais um pé no saco. A gente está de saco cheio do outro. E essa é a transição. A transição onde o outro deixa de ser um perigo, ele passa só a ser um peso e daqui a pouco, como nós estamos vendo hoje, né, ele passa a ser nós. Para de ser sobre eu e o meu povo para ser sobre nós. Então, essa lenta transição, né? Lenta não, que é até bem rápida, né? Comparado ao que a gente viveu antes. Então, a gente está, graças à tecnologia, à globalização, a gente está conseguindo englobar o outro dentro de nós. Englobar o outro dentro de uma sociedade onde todos participam, certo? E a gente acaba caindo, como eu ia falar, um exemplo. Eu sempre cito os haitianos porque na minha cidade natal tem muito haitiano. Tem muito. Aqui é um ponto de imigração em massa para eles, aqui Paulínia. E eu já presenciei muito gente mais velha que eu, né? Gente da minha família. Eles comentam assim, né? Que aí a gente vê nítido a transição de deixar de ser um perigo para deixar só de encher o saco, na visão do Bill Churrang. Os meus avós, sabe, quando senta na calçada e fica conversando com os outros vizinhos, sempre fala: nossa, eu vi mais um haitiano no mercado, nossa, eu vi mais um haitiano no ônibus lá no centro. Então, não é como se eles encarassem, né, o outro, esse conceito de alteridade, como mais um perigo. Mas realmente é como mais um que veio como um peso, como se o outro não fosse, sabe, indiferente, irrelevante. É só mais um resquício do que um dia já foi um perigo, né? E então, quando a gente vai dissolvendo, né, sobre essa visão muito negativa do outro, né, de representar um perigo, a gente dissolve isso, o outro ele passa a ser só mais um peso na sociedade e a gente dissolve o negativo. Uma sociedade que sempre se pautou no conceito de alteridade, uma sociedade que sempre se pautou no conceito de estranho, hoje que está se dissolvendo isso, a gente entra no que o Byung-Chul Han descreve que é a dialética do negativo, ou a negação ao negativo. A gente está se negando hoje em dia a tratar uma pessoa só porque ela é um conceito de alteridade, só porque aquela pessoa não compartilha, né, a priori, não compartilha da minha cultura, ela não é uma coisa ruim. Então, essa negatividade, ela foi se dissolvendo. Hoje nós temos
justamente uma negação a essa negatividade. A gente rejeita a visão que o outro seja uma coisa negativa para a sociedade. A gente rejeita o negativo, que toda aquela sociedade do século XX se pautou, né? A sociedade do Foucault, do vigiar e punir, dos corpos dóceis, que todos tinham um certo padrão, em que a sociedade fabricava homens, em que a sociedade fabricava sujeitos. Então, isso foi se dissolvendo. Nós estamos na dialética do negativo, a gente está rejeitando visões que tratem o outro, que tratem o imigrante, que tratem qualquer outra pessoa como ruim, ou como inferior, ou como qualquer que for a denominação que veja aquela pessoa de uma forma negativa. E a gente cai justamente que esse é o segundo capítulo do livro, né? Que eu não encaro bem como uma refutação ao Foucault, nem como uma crítica pesada dizendo Foucault, você estava errado. Não, não é sobre isso. É sobre como que o que o Foucault dizia se transformou. Que a sociedade disciplinar do Foucault, né, aquela que era muito característica de hospitais, de escolas, de prisões, né, de manicômios, de lugares que tinham uma padronização, ela se dissolveu. Uma sociedade onde os nossos pais, os professores, os policiais, os cidadãos que representavam alguma forma de ordem, eles nos abordavam. Eles nos abordavam dizendo: você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. O seu padrão é esse. Então sempre trabalhavam com esse discurso de imposição, com aquele discurso de faça, daquele discurso de obedecer, o famoso vigiar e punir, né? Isso se dissolveu, nós não estamos mais. O ponto que o Byung-Chul Han trata na Sociedade do Cansaço é: nós não estamos mais na sociedade disciplinar. Nós não estamos naquela relação onde o professor ele impõe que o aluno faça, né? Se você não fizer, você vai ficar sentado com chapéu de burro no canto da sala, vai tomar reguada na mão, você vai tomar tapa na cara, você vai ser tirado de burro. Não é sobre isso, os professores, graças a Deus, né? A gente tem um senso humanitário que a gente não trata dessa forma. Como que é a pegada hoje dos professores? Vamos fazer junto? Deixa que eu te ensino, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te apoio. O discurso, a forma com que a gente encara nossas relações, a forma com que a gente está fazendo relações hoje mudou. De vez em por... Eita, que eu bati no microfone. De vez em por, nós estamos nos ajudando. De vez a gente mandar, a gente delimitar até onde a pessoa vai, a gente chega junto. Então, é o esvaziamento desse discurso negativo, é a rejeição a esse discurso tão pesado de você não pode. Você não pode fazer isso porque nós estamos te vendo. Para o nós podemos. O Byung-Chul Han, ele até cita, né, o famoso slogan da campanha do Barack Obama, né, que era Yes, we can. Isso é emblemático. É emblemático, porque você via de uma tradição política, né, que você tem todo aquele pôster, né, do tio Sam, né, nós queremos você, né, para recrutamento das tropas. Você tinha todo aquele negócio que era a manifestação do poder, né? Nós queremos você para o exército, para isso, para aquilo outro, para cumprir o seu dever na sociedade civil, para o nós vamos construir junto. Para justamente dissolver esse conceito de alteridade, de você que não participa dessa cultura, você não pode fazer parte, mas o nós, todos, podemos construirmos juntos. E a negação ao negativo que dá espaço ao positivo, né? Aí eu vou tratar com vocês, para ficar um pouco mais ilustrativo essa explicação, de uma forma um pouco bacteriológica, né? Você tinha um espaço, que esse espaço ele sempre foi preenchido pelo negativo, sempre foi preenchido por um vírus, né? Pela gripe, por uma doença qualquer que seja causada por um vírus ou uma bactéria. Você tinha aquele espaço que esse vírus ocupava. Quando a sociedade dissolve
esse conceito de doença, né, de tratar o outro como uma doença, esse espaço fica vazio, fica uma lacuna, fica uma coisa empreendida, sabe? Uma sala vazia que você não utiliza para nada, tá lá só para ocupar espaço. É nesse espaço que deveria estar o negativo que passa a ocupar o positivo. O que é o positivo? Esse discurso. Esse discurso tão positivo de yes, we can. Sim, nós podemos. Sim, nós vamos fazer juntos. O espaço ele é preenchido pelo positivo. Uma coisa muito interessante que o Byung-Chul Han ele aponta no livro também, que é como as instituições foram substituídas, né? Então, na sociedade disciplinar do Foucault, você tinha as escolas, as prisões, os hospitais, os manicômios e por aí vai. Na sociedade que o Byung-Chul Han está descrevendo, perdão, na sociedade que o Byung-Chul Han descreve, é uma sociedade marcada por positivo, por atingir metas. É uma sociedade do desempenho. E quais são as instituições primordiais, né? Essas instituições que caracterizam a sociedade do desempenho? Você quer exemplo mais nítido que uma mais Smart Fit? Smart Fit é justamente a cara da sociedade do cansaço e a cara da sociedade do desempenho, que é você vender desempenho, que é yes, we can, que é todo mundo indo para academia, todo mundo dando o melhor de si, é todo mundo tentando manter a sua forma física, o seu desempenho físico no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Shoppings para o consumo, escritórios, prédios comerciais, sempre remetendo ao mercado, sempre remetendo a uma hegemonia neoliberal, sempre remetendo ao liberalismo, sempre remetendo ao desempenho. O quanto que você lucrou hoje, o quanto você treinou hoje, o quanto você gastou de calorias hoje, o quanto você comeu hoje, o quanto você gastou hoje, né? E a sociedade que o Byung-Chul Han descreve, essa sociedade de desempenho, ela é caracterizada justamente por essas instituições. Instituições que te vendem e que te passam uma sensação de desempenhar algum papel, de desempenhar alguma coisa, seja para você ou seja para a própria sociedade, né? Então, continuando, o positivo, ele passa a ocupar o negativo, né? E nesse esquema, né, nesse esquema de positivo ocupar o lugar onde deveria ser o negativo, né, onde o que uma coisa boa ocupa no lugar de uma coisa ruim, não é uma coisa romântica, não é uma coisa bonita, nenhuma coisa boa, né? Porque você pensa comigo, se você adquire, né, um corpo estranho, um vírus, né, uma gripe, o seu sistema imunológico tem como reconhecer. O seu sistema imunológico detecta que aquilo não é normal, que aquilo não é seu. Aquilo foi uma coisa que se infiltrou no seu corpo. Agora, quando você tem esse espaço, que ele é preenchido por uma coisa que você mesmo gerou, por uma coisa que o seu sistema imunológico não detecta, mas que mesmo assim te ataca, isso que se torna o perigo da sociedade do cansaço. A alteridade ela é importante para você reconhecer onde está o perigo. A alteridade ela é importante para que seja tratado como tal. Agora, quando uma sociedade gera um discurso que entra dentro de você, que ocupa o lugar onde deveria ser o vírus e continua te atacando, mas por ser uma coisa dita positiva, por ser uma visão dita de ajuda, o seu sistema imunológico não tem como detectar. Não tem como você combater a felicidade. Não tem como você combater o bom. Não tem como você combater o que é positivo. Mesmo quando esse positivo te ataca. Mesmo quando esse positivo te faz mal. E esse é o maior perigo da sociedade do cansaço. Esse é o maior perigo da nossa sociedade do desempenho. Porque antes, dava para você tratar, dava para você... o Byung-Chul Han, ele diz, né, que
durante o século XX, né, a sociedade infectológica se desenvolveu justamente, né, remédio, como é que é o nome dele? O antibiótico, diversos recursos farmacêuticos que agem em cima do estranho foram desenvolvidos. Agora, como que você vai agir em cima de você mesmo? Como que você vai agir em cima da sua própria positividade? Como que você vai conseguir combater uma coisa que você mesmo gerou, uma coisa que está dentro de você, que tomou o espaço que deveria ser pro estranho? Como que você vai combater? Se torna um fantasma. A positividade tóxica se tornou um fantasma que não dá para combater inconsciente, não dá para deixar no Windows Defender, tá ligado? Não dá para deixar no sistema imunológico que dá conta, porque é uma coisa que tomou inconscientemente. Porque foi uma coisa que foi injetada dentro de nós, que pareceu boa, mas que acabou nos gerando o cansaço, né? Agora vamos ver o que é o que é o cansaço, né? O que é a positividade tóxica. Nós vivemos na sociedade do desempenho, certo? Como nós estávamos falando. E o que é a sociedade do desempenho? É a sociedade que tenta designar, é a sociedade que tenta desempenhar o melhor papel possível. É a sociedade do ápice, sabe? O ápice da tecnologia, o ápice da comunicação, o ápice de tudo. Então, o homem também se torna um homem de desempenho. O homem passa a tentar copiar um celular, um smartphone. Por quê? Toda semana o homem tem que se atualizar. Toda semana o ser humano tem que estar atualizado do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no seu contexto. Ele tem que estar com todos os projetos em dia, ele tem que estar malhando, ele tem que estar com vida social, ele tem que estar com saúde mental, ele tem que estar bem financeira. É meio difícil, né? Hoje em dia a gente tem que escolher um ou outro, né? Hoje a gente está bem financeiramente, ou a gente está bem socialmente, ou a gente está bem emocionalmente. Uma coisa não dá para ter tudo. Só que essa sociedade do desempenho te cobra tudo. É uma sociedade do não, tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem. Você tem que lutar para você ter um desempenho econômico, para você maximizar os seus lucros, para você maximizar a sua técnica e continuar feliz com tanto sofrimento, com tanto contexto, com perdas familiares, com uma pandemia rolando, porque quando começou a pandemia a gente não parou de desempenhar. Pelo contrário, foram nos ditos, não, tá tudo bem, fique em casa, continue trabalhando no seu home office. Como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Como se o home office fosse realmente a coisa que deixaria todo mundo feliz com o seu trabalho. E a gente só viu que isso fomentou e trouxe à tona o problema da saúde mental. O problema que ficar fechado, confinado, sem relações sociais, afeta a gente porque nós somos animais sociais. Aristóteles já dizia isso há 2.300 anos atrás. Nós somos animais sociais. E ter que manter toda essa catástrofe porque não tá tudo bem, porque não é normal, um contexto de pandemia completamente atípico para você desempenhar o papel que a sociedade te cobra. Para você continuar bem, para você continuar ganhando dinheiro, para você continuar na sua segurança social e para você continuar na sua segurança emocional. Você continuar batendo meta, você continuar lutando, virando a noite à base de café, só que agora tá dentro de casa. É isso que mudou. A sociedade não deixou de te cobrar, a sociedade não deixou de ser a sociedade do desempenho só porque estamos numa pandemia, né? E Aldino, essa oi. que a gente está comentando aqui, acho que você não vê as mensagens, né? E não, porque eu tô no slide. Não, não tem problema não. Depois a gente vai Tá comentar vendo tudo. perguntas? Eu vou Não, deixar no finalzinho uns 20 minutos, 20, 30 minutos beleza, pra gente debater só pergunta, beleza? belezura. Mas isso tudo que você está falando aí, a gente está tendo que sobreviver isso tudo.
E quando a gente fala assim, nossa, tô mal, aí tem uma pessoa do seu lado que fala assim, não, calma, relaxa, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo Seja bem. Nossa, grato. Seja grato ao que você tem. você está vivo, você pegou Covid, mas que bom que você está vivo. É uma romantização, né, muito grande da catástrofe, né? É forçar a barra dentro do positivo. E é sobre isso, cara. A sociedade do cansaço, ela se pauta sobre isso. É você romantizar e tentar deixar aquilo positivo também. O positivo já tomou todo o espaço que até o que vem se manifestar como negativo, né, que no caso é uma pandemia, a galera good vibes tenta se apropriar, a galera tenta fazer o negócio, não, mas tá tudo bem, gente, não, vamos se espiritualizar, vamos agradecer. Agradecer pelo quê? Mas esse slide a gente vai chegar daqui a pouco, né? Bom, o excesso de incentivo dá lugar à antiga cobrança punitivista, que é o que eu tava falando, né, sobre o esquema da campanha do Obama. A gente tinha diversos políticos, né, o século XX foi marcado, né, por regimes autoritários, né, que te diziam o que fazer. Hoje, os políticos sempre começam as frases com que nós. Sempre começam a frase com uma forma inclusiva, com que todos possam fazer parte. E o seu chefe é a mesma coisa. A pessoa que, quando nós estamos trabalhando, a abordagem dela mudou. Até a forma do mundo corporativo, do capitalismo, designando as pessoas, né? Eu lembro quando eu fazia Senai, a gente tinha muita palestra sobre empresas, essas coisas. Antes, se chamava funcionário, né? Empregado. Hoje, o termo já é colaborador. Você vê justamente... Pode parecer detalhe, mas é justamente o detalhe que mora, né? A riqueza para a gente entender o que está acontecendo. Hoje as pessoas não são vistas como empregados, são vistas como colaboradores, né? Então, o seu patrão, ele não vai vir e falar para você assim, ó, você tem que entregar isso, isso, isso até segunda-feira, senão eu vou descontar do seu salário, senão vai acontecer isso, aquilo, outro. Ele não vai te abordar assim. Ele vai te abordar no sentido de, você consegue. Mano, vamos bater essa meta, vamos fechar um time da hora, vamos bater essa meta, vamos se superar. A gente consegue ir mais longe, a gente consegue lucrar mais. Mano, você tem uma energia tão boa. Se você direcionar essa sua energia no desempenho do seu trabalho, entende? Esse discurso de coach que torna o positivo tóxico. Por quê? A gente fica sobrecarregado, cara. Expectativa é uma coisa que dói. Quando você não consegue cumprir com as expectativas da pessoa, aquilo te adoece, cara. Aquilo te ferra de uma forma extraordinária. Decepcionar alguém é uma tortura psicológica. No final de tudo, isso soa como uma tortura psicológica. Você ter tantas cobranças para você ser bom em tudo e esquecer que você, antes de tudo, é um ser humano, só que também você é ser humano ao ponto de não querer decepcionar ninguém. É difícil, cara. É difícil. No trabalho, assim, desculpa interromper. No trabalho, isso é bem puxado, porque assim, quando você tem um chefe ruim, você quebra o pau, beleza, vai embora, acabou. Você tá em casa, você sabe que o problema não era com você. Agora, quando seu chefe é gente boa, que fica lá, não, fica, pode, faz o seu máximo, não se preocupe com a condição para ir embora, eu te levo. Exatamente. Não, a Esse, firma paga o Uber. É isso. Tem happy hour no final do... Brincadeira. eu trabalhei na empresa que era assim, que, tipo, quando a gente fazia hora extra, eles não poupavam gastos, eles te levavam em casa de táxi, liberava a janta. Só que quando acontecia da gente não conseguir entregar o serviço mesmo assim, cara, apesar do chefe não te cobrar isso, a gente se cobrava demais, porque pô, o cara me deu toda a E era estrutura e eu não consegui culpa. chegar a fazer. Chegamos no coração do Era debate. culpa. A autocobrança. E é justamente... A autocobrança leva o consumo da alma, cara, porque é aí que tá a forma da positividade te atacar. A positividade, ela te ataca aí. Não é com a outra pessoa te punindo, como na sociedade do Foucault, que o seu chefe ia te punir. Mas você mesmo se pune. Porra, fui pra academia hoje, não consegui treinar muito. Tô chateado. Isso que leva a pessoa a ficar meio depressiva.
Ou a pessoa fica muito ansiosa por não ter conseguido, ou por achar que não conseguiu bater a meta, por achar que o trabalho não ficou tão bom, porque estava com a cabeça em outra coisa. São multitarefas, né? O ser humano hoje ele é multitarefas. E você tem que ser bom em todas. Se você não consegue, por padrão da sociedade do desempenho, você tá fora. Você não tá desempenhando como deveria. Só que o que toca mais na ferida? É que o discurso, mesmo quando você erra, continua sendo naquele good vibes. Não, mas tenta de novo, na próxima vez você supera seus limites. E isso te força a você ficar se machucando. É você que fica cutucando a sua própria ferida. É você que fica se cobrando. É você que, putz, perdi um dia de treino. Putz, acordei um pouco mais tarde. Não consegui ir pra academia. Putz, não consegui comprar o que eu queria. Putz, não consegui. Entende? É sempre sobre isso, é sempre você se cobrando, é você se frustrando com você mesmo, cara. E isso faz você consumir a sua alma de tanto trabalhar, de tanto desempenhar, de tanto estudar, de tanto isso. E você esquece que você é o ser humano. Que você tá numa. Você é um ser humano, você tá numa condição limitada. Você não é uma máquina que vai lá, troca uma peça e te dá um upgrade. Não, cara, você tem limites. Você tem que dormir 7 horas por dia, porque isso é um limite biológico, cara. Senão sua saúde não tá bem. O capitalismo, tudo bem que a gente tá com muito slide para falar mal do capitalismo, mas isso só um pouquinho mais para frente. Mas o capitalismo está nos cobrando, a sociedade do desempenho nos cobra ao ponto de ultrapassar nossos limites biológicos. Vocês acham que é normal virar 3 noites seguidas à base de café energético? Não é. Então, nós caímos justamente no consumo da alma. A positividade está fazendo a gente se consumir. A gente se consome ao ponto de não conseguir sossegar com a nossa própria presença. A gente sempre está tendo que olhar no celular para ter alguma informação. A gente sempre tem que estar ligado nas redes sociais, porque, ai meu Deus, se aconteceu alguma coisa, e se onde fulano deve estar, será que está acontecendo com fulano? Será que... Entende? A gente se torna um vício de informação, se torna um vício ter que estar desempenhando, fazendo alguma coisa. Um tempinho só que a gente tira pra gente relaxar, não fazer nada, a gente já se sente improdutivo, a gente já se sente cansado, a gente já se sente, sabe, preguiçoso. E não é bem assim. Descansar também é bom e faz parte, né? O ser humano necessita, né? Assim, eu não sei se os meninos enxergam da mesma forma, mas eu acho que esse excesso de propaganda da UFLA, essa hashtag orgulho de ser UFLA, acaba fazendo isso com a gente também, sabe? Porque a instituição aqui faz muita propaganda a respeito da posição que ela tem no ranking das universidades, e fica sempre o tempo inteiro afirmando que é uma das melhores universidades do mundo, que é uma das melhores do Brasil, que é a segunda ou a terceira melhor de Minas Gerais, e acaba pressionando os estudantes a sempre produzirem mais, e não está nem aí de como que a gente produz isso. Exatamente. As instituições nos cobram como se a gente tivesse todo dia no nosso melhor dia da nossa vida, né? As instituições cobram se a gente dormiu, trocou o óleo e está pronto para rodar mais um dia de produção. O ser humano hoje ele é visto como uma máquina, né? Ele é tratado como uma máquina. E isso é dentro de todas as instituições, né? A escola, os hospitais, a política, todas as instituições elas cobram esse desempenho, né? Como você vai entregar, se vira. Aí cai naqueles diversos discursos, né? Que a gente olha e fala, nossa, mas que utopia, né? A gente cai na meritocracia, não, porque você tem aí um computador e internet, por que você não tá lucrando 15 mil reais por mês? Porra, meu amigo, você sabe que aquelas propagandas super clickbait? É muito isso. Não, mas porque você tá na universidade, então por que você não produz igual não sei qual pessoa? Existem esses ídolos de produção, né, que são esses ídolos de extensão a nós, que isso cairia um pouco dentro também do conceito de alteridade, né? O outro visto como um referencial para a gente, ó, você tem que ser igual fulano, fulano trabalha bem, ó, fulano tá fazendo isso, né? O famoso jantar em família, né? Nossa, mas esse é o primo que se formou e não sei o que, tá ligado? Entende? E
Isso é horrível, cara. Você não pode tratar o ser humano em comparação ao outro. Você tem que ver o ser humano na singularidade dele, tem que ver ele enquanto ser humano, as limitações e as capacidades dele, né? E a gente cai também justamente nesse good vibes geral, que ninguém mais aguenta. Status do Instagram, status do WhatsApp, Twitter. A galera faz, tô grato. Tô grato pelo quê, minha filha? Tá caindo um mundo lá fora. Ameaça de um golpe amanhã, tá ligado? Tanta coisa acontecendo e tá gratidão pelo que tem gente que não tem o que comer nessa pandemia e você quer tirar um aprendizado super incrível que vai pagar o seu karma. Não tá tudo bem, gente. Não é sobre romantizar uma situação difícil que você passou. Não, cara, infeliz que foi difícil. Vamos lutar para que não seja mais difícil. Vamos lutar para que a gente consiga. Até eu já caio no discurso de Cidade do Cansaço, né? Vamos lutar. É intrínseco do nosso subconsciente hoje em dia. Já está no imaginário popular esses termos. Mas a gente. E essa positividade, né? Ela se tornou viral. Todo mundo agora meio que se sente obrigado a ser um pouco mais grato, a ser, tenho que agradecer porque pelo menos eu tô vivo, mas eu tô vivo ou eu tô sobrevivendo? As condições que eu tô exercendo na minha vida, né, o meu papel, será que eu não tô extrapolando demais, eu tô agradecendo por eu estar me fudendo? Será que eu não tô, sabe, tô agradecendo porque eu fiquei sexta, sábado, domingo sem poder sair para conseguir entregar não sei o quê, e segunda-feira já veio um negócio que eu tenho que fazer o dobro. Eu tenho que agradecer por isso, por eu não estar conseguindo viver a minha vida, por eu não estar nem conseguindo respirar um ar puro e é só trabalho, só trabalho, só trabalho, não tô tendo mais nem lazer, ou é só resultado, tem que entregar resultado, não, porque eu tenho que emagrecer até o verão, porque eu tenho que ir para seguir um padrão de moda, um padrão estético, tem que agradecer pelo quê? Então, ninguém mais aguenta essa good vibes, essa positividade que todo mundo tenta empregar aquele discurso, né? Não, vamos ser gratos, vamos. Grato pelo quê? Eu vou agradecer pelo quê? Por mais um dia eu ter que ter vendido até minha alma para conseguir sobreviver nesse sistema capitalista? Não dá. Essa conformação não é da hora para mim. O Bill Churranga, claro que ele não podia deixar de fora dar umas alfinetadas, né, no liberalismo que nós vivemos, né, ainda mais num contexto de Alemanha que ele tá, né, todo o vapor, a industrialização lá, né. Supere seus limites, né? Os patrões que são coaches, né? Os líderes de grupo, né? Os líderes de trabalho, de faculdade, isso, aquilo, aquilo outro, que são, né, aqueles super cultos. Não vamos fazer, não vamos estudar, não vamos fazer isso. Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem e morra da mesma forma sem aproveitar a sua vida. E esses discursos me são dessa forma, sabe? Não, faça enquanto eles se divertem, enquanto eles vivem a vida, você vende a sua para nós, pra gente pagar uma merreca, pra gente, entende? Então, o capitalismo, ele tá te vendendo uma ideia, né, tipo de, super faturamento, super desempenho, super atualização, só que, na verdade, eles estão querendo lucrar cada vez mais em cima da sua vida. Eles estão querendo cada vez mais que você. Não é bem que você venda, né? Que o preço que eles compram não é nem justo, né? Eles estão comprando tempo da sua vida. A única coisa que você não pega de volta nunca. Não existe reembolso de tempo. Então te fazendo um discurso durante a negociação como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não vai aproveitar os seus dias, você vai passar os seus dias se entupindo de doping, né? De energético, seja lá a fonte de estimulante que você recorra para você conseguir corresponder às suas funções e deixar de viver uma coisa boa na vida, deixar de ir num parque, deixar de colocar uma cadeira na porta da sua casa e ficar apreciando os carros passar e conversando com seu vizinho, qualquer coisa que seja. Não, descansar, curtir, isso não entra dentro do capitalismo positivo. Isso não entra. Vamos trabalhar, vamos desempenhar nossos papéis, mas sempre com o patrão lucrando, né?
Super metas geram super insônias. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que um dos pressupostos desse livro, Sociedade do Cansaço, ele é entender o porquê nós estamos com índices tão altos de insônia, de ansiedade, de depressão, de TDAH, de transtorno de bipolaridade, de diversas doenças de ordem psíquica. Vamos entrar em algumas delas agora, né? Super metas geram super insônias. Cara, você quer me dar um prazo de 3 dias para te entregar uma coisa, um artigo, um relatório de 10 páginas, desconsiderando completamente minha vida, né? Desconsiderando que eu também tenho outras pessoas que moram comigo, que eu também preciso comer, que eu também preciso sair, que eu preciso fazer alguma coisa. Então eu tenho que abrir mão de tudo isso e até a minha noite de sono para eu bater essa meta, para eu conseguir vender, para minha campanha de marketing conseguir rodar e tudo der certo, eu tenho que fazer tudo isso mesmo. Então essa motivação toda já me fez perder a noite de sono. Beleza, vamos identificar a primeira doença, que é de origem, né, psíquica, que causa esse distúrbio que te afeta totalmente a sua saúde, né? Que a insônia, tu não consegue comer direito, tu não consegue relaxar, tu fica estressado, tu afeta todo mundo que tá à sua volta. Quem não dorme bem, né? Já nem acorda de mau humor, já fica de mau humor direto, né? Ansiedade, a decepção ao outro. Você passou a noite trabalhando, tá com a insônia fodida, e mesmo assim, por pouco, você não conseguiu entregar o seu trabalho, você não conseguiu bater a meta prevista. Você fica ansioso. O conceito de ansiedade, né? Aí a gente recorre um pouco mais a fundo, né? Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele vai dizer que a ansiedade é a vertigem perante a liberdade, né? Traduzindo isso, é quando a gente fica pensando no e se? Puta, e se não der tempo de entregar um negócio? Puta, e se meu chefe, e se ele não gostar? E se a internet cair? E se acontecer isso, aquilo? Então a gente fica se martirizando. Essa carga excessiva de trabalho que a gente recebe, essa carga excessiva de desempenho, né? Puta, e se eu não conseguir emagrecer o tanto que eu quero até determinado mês? E se eu não conseguir fazer o que eu queria? E se, entende? É sempre esse e se que vai adoecendo a gente. Como nós nos posicionamos e entendemos perante a possibilidade de acontecer ou não, que tá fomentando essa ansiedade. Por isso que, mano, eu pela minha realidade do que eu vivi de aluno no ensino médio, vamos lá, de 36 alunos na minha sala, no mínimo, dos que conversavam comigo, uns 15 tinha problema com ansiedade. Fora os meus amigos que já tiveram crise de ansiedade dentro da sala de aula. Quantos aí não já tiveram um gatilho em seus escritórios, em seus home offices, de ansiedade? O trabalho excessivo, essa cobrança pelo desempenho tá gerando isso na gente. E depois gera a decepção de si, a depressão. Então você vê que consegue passar até um certo efeito dominó, né? A insônia... Hoje, a gente tá travado hoje. A insônia que a gente tem durante desenvolver o projeto, a ansiedade de entregar o projeto e a depressão recorrente da decepção. De tanto você virar à noite, de tanto você ultrapassar seus limites biológicos, você acabou indo na margem contrária do que era pressuposto, né? Como que a pessoa vai desempenhar um papel, como que a pessoa vai manter no seu ápice, como que a pessoa vai conseguir dar o melhor de si, né, como eles falam, se a pessoa não dorme direito, se a pessoa não tem condições básicas de sanidade mental, de saúde, como que a pessoa vai se desenvolver, como que a pessoa realmente vai atingir o seu ápice num ambiente sob pressão, numa autopressão, onde a pessoa, ela mesma está se pressionando. Ela foi na contramão. Quando o resultado do trabalho não dá tão certo, a pessoa se decepciona. A
pessoa se decepciona com ela mesma. Ela fala assim, puta, mas então foi à toa aquelas noites que eu virei? Puta, tô com a gastrite do caralho de tanto tomar café e não valeu a pena e deu tudo errado. E é justamente esses ataques neurais, esses ataques de decepção que a gente tem, que desencadeiam a depressão. Que a gente vê tudo pelo que a gente lutou naquele projeto, dentro da sociedade do desempenho, e por água abaixo porque a gente não conseguiu bater o desempenho que a gente deveria, né? Que foi pressuposto da gente. Então, a gente tem aí uma consequência e um diagnóstico nítido sobre os ataques e o porquê que nós, sujeitos que vivemos na sociedade do desempenho, estamos desenvolvendo altos índices de ansiedade, de depressão, de insônia e de diversas outras doenças neurais. E agora a gente chega na parte que eu acho que é mais... Eu interromper de novo. Eu acho que o problema não é nem só a decepção de não atingir a meta, né? De não entregar o seu trabalho. É entregar aquilo no domingo à meia-noite, sabendo que na segunda você não vai descansar. Na segunda tem o próximo para entregar no outro domingo. E não para nunca. Porque o ser humano, como eu falei, ele é visto como um celular, um smartphone. Você tem que se atualizar toda semana. Toda semana tem atualização de iOS, de Android, de aplicativo disso, e você tem que acompanhar. Só que eles são máquinas, né? Um celular, meu celular é uma máquina. É uma coisa que não precisa descansar. Colocou ali, no coisa, tá, carregou a bateria, já era. A gente não, cara. A gente tem que comer, a gente tem que sair, a gente tem que brincar, a gente tem que participar de atividades sociais, a gente tem que, sabe, dar sentido para nossa vida, além de trabalhar e produzir, né? Que também cai justamente nesse slide que eu quero apresentar para vocês. Que como o capitalismo, ele transcendeu a demanda humana. Como que o capitalismo ele está além do que o ser humano pode oferecer, né? O homem ele é visto como uma máquina. O homem ele é visto o quanto ele entrega, não o que ele é. Tá, o quanto de produção você entrega, o quanto de lucro você gera. Um homem, né, um ser humano dentro da sociedade de desempenho, ele é medido, ele é a medida do seu lucro, ele é a medida do seu sistema. Ele é a medida do que ele pode desempenhar e entregar, né? E o café se torna o óleo da máquina do ser humano, né? Porque você não vê um chá. Você vê só um bebedouro e uma garrafinha térmica de café em toda empresa, em toda a sala dos professores. Em todo lugar que se tem que trabalhar, está ali o café. Está ali uma substância que vai te estimular a você a produzir. Então o capitalismo ele não está te aceitando mais sóbrio, de certa forma, sóbrio, normal, sem ingerir nenhuma substância que vai remeter ao seu desempenho, que possa te ajudar no seu desempenho. O capitalismo já está colocando coisas extras para que você seja completo para ele. Para você, é completo. Você, enquanto existência singular, você é quem você é. Agora, para o seu patrão, para as grandes empresas, para o mercado, você não é um homem completo se você também não for de utilizar essas substâncias para manter o seu desempenho, né? O energético, né? O Red Bull, o Monster, diversas dessas marcas, né? Sempre tem na geladeira, né? No frigobar do escritório, sempre tem nas baladas, em todos os lugares. E se a gente para e pensa, né? O quanto é interessante, né? Tá. Tem café no escritório, tem café na sala de aula, né? Na sala dos professores, tem energético nas bebidas, né? Na vodka, no uísque, nisso, aquilo, outro. Por quê? Porque até no ambiente social, que deveria ser, né, uma distração, seja você mesmo, você tem aquela cobrança de você ser o destacado,
de você precisar de ter uma interação social, de você ter que aguentar o rolê inteiro, de você ter que aguentar a balada inteira, de você ter que sair com alguém. Então, a todo momento você tem que desempenhar alguma coisa. O capitalismo, ele não te cobra só dentro do horário de trabalho, né, dentro da CLT. Ele te cobra fora. Ele te cobra um desempenho na sua vida social. Se você não for bem sucedido na sua vida social e expor isso nas redes, né? E ter que expor isso postando stories toda sexta-feira, e ter que expor stories no sábado, no domingo que você saiu, se você não vender a sua imagem como um homem do desempenho, as pessoas acham estranho. Você não está dentro dos padrões da sociedade do desempenho. Se você não estiver desempenhando, seja qual for a tarefa, 24 horas por dia, você não está dentro da sociedade de desempenho, você não consegue permanecer nela, né? Então, é muito interessante a gente pensar essa relação com o doping, né? Que é justamente também um capítulo, tem um capítulo inteiro só sobre doping, né? Nesse livro da Sociedade do Cansaço, para a gente explorar, né? Como o capitalismo está exigindo mais dos nossos corpos do que eles podem suportar. E a gente conseguiu diagnosticar tudo isso, a gente conseguiu pensar em tudo isso, só que agora, o que acontece? O que eu faço, né? O que eu faço com tanta informação? Obviamente que sempre foi um pressuposto da filosofia pensar no problema e não resolvê-lo, né? A gente tem diversos filósofos, o problema é esse. Como que vai resolver? Não tem nem como. E, bom, tentar ser o salvador da pátria não é muito o papel do filósofo, inclusive. Só que aqui eu pensei em alguns tópicos, né, para a gente debater e a gente falar sobre, né, o que a gente pode pensar para tentar aliviar para nós na nossa individualidade, né, cada um de nós, cada um de vocês e eu. Como que a gente pode pensar uma contraparte de resposta para a sociedade do cansaço, para a sociedade do desempenho, né? A gente muda a consciência social ou a gente muda a nós mesmos? Olha, sempre tem que partir de si. O ser humano, ele não muda a sociedade se ele não mudar a si. E mesmo que a sociedade não mude, se ele mudar, a vida que é inerente a ele, a forma com que ele está vivendo vai mudar. E só aquilo já basta. Só aquilo é profundo o suficiente para ser importante. Você não precisa mudar a sociedade, você não precisa mudar a sua família inteira. Se você começar mudando a si mesmo e a forma com que você leva a sua vida, como que você está inserido na sociedade, já está de bom tamanho. A consciência é libertadora. A partir do momento que você viu essa palestra, que você teve acesso a todas essas informações, você tem consciência do que está acontecendo, né? Da exploração que estão tendo em cima de você. E como você está sendo o seu próprio agressor. Se cobrar menos, né? Mesmo que gradual, a gente indo aos poucos, né? Não, peraí, eu vou tirar um dia para mim. Mas não tenho nada. Eu tenho que fazer o que eu quero. Não o que a sociedade coloca que eu devo fazer, né? E que eu concordo que eu deveria estar fazendo aquilo. Tirar o dia para fazer nada, só para ficar jogado no sofá. Descanse. Hoje eu quero sair com não sei quem, mas não quero postar uma foto nos stories. Faça. Vamos gradualmente, de uma forma de boa, mudando a nossa relação de nós com nós mesmos. Que isso vai refletir para o externo. Isso vai refletir o quanto que você posta no seu Instagram. Isso vai refletir o quanto você posta no Facebook. Isso vai gradualmente tomando todos os outros aspectos da sua vida, né? Conscientizar o nosso próximo com que esteja com a gente, né? Mano, você tá num grupo, vai fazer... Mano, não se cobra tanto. Vai com calma, certo? Se não der para bater a meta, tudo bem, cara. Não reduza a sua carreira profissional, não reduza quem você é a uma meta. Se você é capaz ou não, porque você não conseguiu bater uma vez aquela meta. Então, tirar dos ombros do próximo também é uma
uma forma, mas isso depois que você já tiver feito com você. Porque a pessoa vai perceber. Nós percebemos quando uma pessoa tem uma certa postura mais enrijecida e mais problemática perante os problemas, e quando outra já leva de uma forma mais tranquila, a gente se inspira, a gente fala, puta, queria ser daquela forma. Então vamos, aos poucos, nos desconstruindo e também levar ao nosso próximo aí, certo? A conscientização e, mano, tá tudo bem, você não é uma máquina. Tá tudo bem, você não é um celular. Você não precisa desempenhar 80% num dia, até chega quinta-feira você tem que desempenhar 100%, porque na sexta você vai desempenhar outra coisa. Ou no final de semana. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E chegamos às perguntas, né? Deixa eu dar um alt tab aqui. A galera mandou bastante pergunta no chat, pelo que vocês me falaram. Vamos conversar. A gente parou de fazer a pergunta, mas já, a gente está com umas coisas aqui na cabeça, que enquanto você está falando, estamos conversando aqui. Manda, Fer. Não, eu fiz até no chat e eu queria saber se esse filósofo, não vou me arriscar em pronunciar o nome dele, mas se ele tem alguma relação assim teórica até com o Bauman da sociedade líquida e tal. Olha, tem de certa forma assim, né? A gente pensa muito neles porque eles são dois contemporâneos a gente também, né? Só que como as coisas estão superficiais, né? Que é um pouco mais a visão do Bauman, né? Como as coisas estão efêmeras, líquidas, não se sustentam. E a sociedade do desempenho está totalmente voltada a isso, né? Você está fazendo isso agora, mas daqui 2 semanas, quando você estiver fazendo outra coisa, essa coisa que você fez agora foi meio irrelevante, né? Foi mais um projeto que passou. Uhum. Então, como a gente está lidando com o significado das coisas, né? Tem muito da liquidez. O homem do desempenho, o homem de desempenho, ele é um homem líquido. Há a necessidade dele ser líquido, né? Dele saber, dele tentar saber de tudo, mas ao mesmo tempo não saber de nada, né? De ser bombardeado de informações, de precisar ser flexível, de precisar ter flexibilidade na sua vida, né? De ter que estar disposto a tudo. É um ser humano que não tem a sua característica na singularidade, né? Um ser humano que só segue a vida de uma forma superficial porque ele sempre está tendo que desempenhar um papel. Ele sempre está tendo que fazer alguma coisa. É um homem que nunca fica desocupado. Mas tudo que ele se relaciona também, toda aquela relação de desempenho dele não é profundo o suficiente, né? Tipo, tá, por que eu tô na academia? Só por um motivo estético, padrão, porque tá todo mundo entrando, porque... Entende? É porque ele quer desempenhar um papel. Sim. E aquele papel de fundo é a própria liquidez do Bauman. Uhum. Na hora que você estava falando, eu já tive um pouco mais de contato com o Bauman, tanto na faculdade agora, como também de leituras extras, né? E eu vi muito contato em alguns pontos, justamente por essa conexão, de ver como que as coisas estão muito fluidas e, ao mesmo tempo, isso se torna uma arma, né? Exatamente, né? A fluidez da sociedade, a fluidez, né, com que a informação chega pra gente, isso é uma bomba neural, né? Isso, se abrir o Trend Topics do Twitter, já é uma bomba neural, é tanta informação diferente, relevante, impactante ao mesmo tempo, que, de certa forma, fica superficial a nossa relação com ela. Tipo, cara, as notícias que saíram na pandemia é uma coisa assustadora. Por isso hoje a gente estava conversando, até a Manu falou que ela escolheu ser alienada nesse período, justamente por isso, eu acredito, né? Que é justamente por esse bombardeio de informações que faz a gente perder o foco e ativar, eu não gosto da palavra gatilhos, mas ativar gatilhos de ansiedade que transformam a nossa forma de agir e interagir com o mundo mesmo. A gente se acostuma, né? Uma coisa
muito triste da sociedade e do desempenho atrelado à modernidade líquida, essa banalização do impacto, né? Toda hora é tanta notícia de desgraça política, desgraça na saúde, desgraça na economia, desgraça em tantas áreas da sociedade, que a gente se acostuma com aquilo. Então o laço de superficialidade, ele é muito nítido, né? Tipo, aconteceu isso hoje, amanhã eu sei que vai acontecer outra coisa pior. Entende? E é triste. É triste porque a gente banaliza o mal, a gente banaliza uma coisa que deveria ser chocante, não deveria estar acontecendo, mas por acontecer tantas vezes, por acontecer até cada dia pior, a gente não cai em cima, a gente não luta, a gente não se choca mais. E isso é uma coisa terrível, 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 terrível da nossa sociedade, né? É justamente um pouco da dialética do negativo, né? A gente bloqueia o negativo, a gente dissolve, a gente não quer encarar o negativo como ele é. A gente tenta dissolver ele. Exatamente. Vou tirar aqui, porque eu não tô conseguindo nem falar, que aqui tá um calor que vocês não imaginam. Essa questão de eu falar que eu tomei a decisão, eu decidi ser alienada. Eu decidi que eu quero ser alienada, eu não quero saber das notícias, porque quando a gente está no contexto de pandemia e que aparece que uma pessoa morreu, essa uma pessoa poderia ser uma pessoa importante para mim. Então, para mim, não é só mais uma pessoa que morreu. E quando essa uma pessoa se transforma em mais de 500 mil pessoas, são mais de 500 amores da vida de alguém. Poderia ser minha mãe, e eu sinto isso como se fosse alguém da minha família, que tem alguém que está triste pela responsabilidade de outras pessoas. E isso fica atrelado a questões políticas e econômicas. Quando eu vejo que tem pessoas passando fome, isso afeta o meu dia a dia. Então, eu escolhi ser alienada porque eu não estava conseguindo lidar bem com isso. Eu estava ficando muito ansiosa e até um pouco depressiva por essas questões. E eu vejo que as pessoas veem jornal, passam o dia todo ali assistindo jornal e, tá tudo bem. A galera morreu por Covid, beleza. Tem uma galera passando fome? Beleza. Tá. Não me atingiu, não tá próximo a mim estou bem na minha bolha de conforto, eu convivo num ciclo que é uma bolha, eu tô perto de pessoas que, beleza, não são bolsonaristas, não apoio o Bolsonaro, etc. Aquelas coisas que a gente quer, então tô ali na minha bolha, confortável, eu não passei fome, eu não tô passando nenhuma necessidade, peguei Covid, mas não tive nada, então estou em sorte. Tudo bem, entendeu? Então não tá tudo bem. Tem uma pandemia rolando, tem pessoas morrendo. E além dessas pessoas morrendo com a pandemia, existem outras pessoas morrendo por coisas que outras pessoas fazem. E qual que é a nossa responsabilidade nisso, sabe? Então eu fico pensando muito nisso. E eu tô como gestora da Cafezal há 3 anos. E eu vejo com muita responsabilidade o que eu faço e como que eu faço vai impactar na vida dos alunos que estão aqui. Então, não é mais um aluno que passou pela cafeteria, é mais uma pessoa que está indo para o mercado de trabalho. Então, eu falo para eles, quando vocês chegarem lá no mercado de trabalho, como que vocês, a maioria deles aqui é curso de engenharia, vão assumir cargos em multinacionais, vão ser pessoas que vão comandar as outras pessoas dentro de empresas. Então, como que vocês vão impactar a vida dessas pessoas? Como que vocês vão exigir, né, essa produtividade dessas pessoas? Como que vocês vão continuar o sistema? E parece que é pouco, mas é um trabalho de formiguinha? Mas funciona. E ainda que funcione com um ou outro, é legal. Eu tenho um aluno que recentemente falou assim, eu estou na gerência aqui na parte tal, da empresa tal, uma multinacional de café, assim, muito forte no ramo, e ele falou assim, estou implementando algumas coisas aqui na empresa, a forma como a gente faz as coisas que impactam o dia a dia das pessoas. Então, tornar tudo isso mais suave, mais tranquilo, e essas pessoas vão levar isso para outras pessoas, e assim a gente vai tendo esse movimento um pouco contrário, sabe? Que eu acho que esse excesso de cobrança,
que às vezes tem até um aluno, não sei se ele está aqui, esses dias ele virou para mim e falou assim, Manu, eu não consegui fazer tal coisa que você pediu. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí ele tá assim, como assim, beleza? Eu falei assim, uai, o quê? Ele falou assim, não, você tinha que me xingar, você tinha que chamar minha atenção. Eu falei assim, eu vou te chamar a atenção, porque você tá trabalhando todos os dias, de 8 às 5, porque você tem meia hora de almoço, porque você faz 30 créditos de um curso de engenharia, porque você participa de um projeto de extensão e você está participando de um núcleo de pesquisa dentro do seu curso. Eu vou chamar sua atenção porque você não conseguiu fazer uma coisa que eu pedi perto disso tudo que você está fazendo. E ele ainda arruma horário para ele participar das atividades da igreja, ter contato com a família e ainda viaja para ver a namorada. Eu fui questionar ele isso tudo. Eu questionei ele isso tudo, sabe? E em cima disso tudo, eu até falei para ele não tá aqui. Mas ele vai assistir depois gravado. Provavelmente ele não tá aqui porque ele não conseguiu sair no horário do almoço para assistir. Mas isso tudo, eu mostrei para ele, falei assim, você acha que se você formar logo, talvez você vá sair de uma situação que você julga que tá ruim agora. Mas como que vai ficar isso nesse espaço de tempo que você tá próximo ao 100% ali de capacidade, né? Do seu dia. Como que você acha que vai chegar em dezembro, no final do seu período, dormindo 4 horas por noite, se alimentando mal, comendo rápido, comendo pouco, se alimentando com qualquer coisa? E eu me preocupo com isso de verdade, com os meninos, sabe? Não quero que a gente tenha uma produtividade, que o projeto se dê muito bem em cima disso, desse tipo de sacrifício, porque eu acho um sacrifício. E eu falo muito sobre isso com eles, de qual que é a gestão de tempo que a gente está fazendo para a nossa vida ali, o que a gente está fazendo da nossa vida, o que eu estou fazendo da minha vida. Eu virei escrava do sistema, virei escrava da pós-graduação, virei escrava da pesquisa, eu não quero ser escrava da pesquisa. Se o que eu estou fazendo der um resultado errado, beleza, sabe? Hoje eu estou triste, mas assim, vida que segue. Eu vou tentar, e se continuar dando errado, tento de outra forma. E tá tudo bem. Se não deu para fazer, tudo bem. Por que não deu para fazer? Você tá cansado? O que você tá fazendo tanto que tá te deixando cansado? Tenta fazer menos coisa. Vai formar em 6 anos ao invés de 5? Tudo bem, eu me formei em 7 e tô feliz, sabe? Mais feliz do que gente que correu para se formar em 4,5, 5 anos. E tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Isso. Não... você falou um negócio que me lembrou uma frase do Nietzsche, né? Que é: o homem que não tem 2/3 do seu dia para si, ele é um escravo. Escravo do sistema, né? Escravo de si mesmo, escravo do desempenho, escravo das cobranças, né? Então, organizar o seu tempo e viver a sua vida também não é a coisa mais importante que você faz enquanto você está vivo. Viver é a coisa mais importante. Não só dedicar o seu tempo e a sua vida é uma coisa que pode trazer um retorno financeiro? Pode. Mas é só isso que você busca? É só esse tipo de experiência que você quer viver? Ter muito dinheiro? Para quê? Então é um pouco mais profundo sobre isso, né? Temos mais perguntas? Teve gente que levantou a mão. Pode falar, Carlão. É uma dúvida sobre a alteridade. Conceito de alteridade? Vamos lá. Ela foi dissolvida na sociedade atual pelo conceito de empatia? Se colocar no lugar do outro, entender o outro? Também. É um bom apontamento. Também o conceito de empatia cresceu muito, né? Tantas catástrofes que ocorreram no começo da década de 2000, né? O ataque às Torres Gêmeas, muita coisa. Mas eu tenho a impressão que não só a empatia, mas o processo de globalização da informação, né? Pessoas que, vamos lá, eu tô aqui em Paulínia, posso conversar com alguém que está na Austrália, sabe? A partir do momento que tem essa possibilidade de desenvolver uma relação, já não é mais estranho, né? Tanto que na internet, se é de um país, se é de outro, mas todo mundo consegue interagir, jogar junto, comentar na mesma música, sabe? Encontrar gostos. Então, a globalização da informação, junto com a empatia, a gente pode apontar que foram causas, né? Que foram
características que levaram essa dissolução da alteridade, do porquê que a gente não vê o outro como diferente, né? Hoje, vamos lá, 2 fãs de rap de 2 nacionalidades diferentes, eles têm uma coisa em comum que une eles, né? E se eles colarem no mesmo show, eles vão se entender legal. Mais alguém? Estamos com perguntas abertas, viu, gente? Não existe pergunta besta, não existe pergunta desnecessária. Pode fazer a pergunta sobre o que a Manu estava falando ali, é até uma bronca que eu tenho quanto à nossa formação. Porque, assim, aqui a maioria é engenheiro e tal. A UFLA, ou todas as universidades, formam um engenheiro civil ou um engenheiro ambiental. As meninas aí, como é cientista de alimento que fala, não sei. Mas vamos lá. Ela forma a gente para trabalhar sozinho. Ela forma um engenheiro para fazer um projeto. E quando você vai para o mercado de trabalho, você como engenheiro, como agrônomo, você não vai pôr a mão na terra, você não vai mexer massa e assentar uma parede, você vai comandar pessoas. E isso a instituição não te ensina. Você vai para uma obra, você fica lá, vai comandar 20, 30 peões, e você não sabe nem como que fala com os caras. Sabe, você forma como agrônomo, vai para uma fazenda, tem lá 10, 20 funcionários. Você não sabe falar com eles. E eu acho que isso, a instituição peca muito nessa formação da gente. De ter um diálogo natural, né? De desenvolver uma capacidade que todo mundo entenda a mesma língua, né? Vocês não falem uns termos que a galera vai olhar para vocês e falar, oi, né? É uma dificuldade que eu acho que a universidade no Brasil tem em si, né? De desenvolver a capacidade técnica muito bem, só que o problema é como que vai devolver isso para a sociedade. Como que os que são formados voltam para a sociedade, voltam aí para o mundão aí para se relacionar com os que vão ser coordenados, né, pelos que vão ser liderados porque a universidade forma. A capacidade de comunicação devia ser um aspecto fundamental para qualquer curso, né? Se você vai no médico, você não entende, se o médico não é claro o que você tem, como que você vai tratar a sua doença, né? Então é uma coisa necessária demais, como que a universidade tem letrado, né? Tem capacitado para a comunicação com a sociedade, né? Os seus alunos. Mais perguntas, gente, pode ficar à vontade. Eu queria pedir sugestões, na verdade. Porque esse tempo atrás eu fiz um processo seletivo, que aí os caras perguntavam, você se dispõe a trabalhar hora extra, final de semana, não sei o quê. Aí eu marquei o trem lá na maior sinceridade que não, e me reprovaram. Aí um amigo meu fez o mesmo processo seletivo e ele colocou, não, trabalho, faço, não sei o quê, e achando isso, tipo assim, genial, entendeu? Tipo, eu estou fazendo parte dessa instituição, eu estou dando o meu melhor. Tipo, como que eu consigo dar um clique na cabeça das pessoas, sabe? Tipo, você não tá fazendo isso por você, mas por um sistema de produção. Então, né, eu acho que, bom, para fazer essa galera entender é difícil a abordagem, eu não sei como que a galera sempre leva isso também pro lado político, que não exista, mas, né, a galera sempre... Mas entender que você tá sendo escravizado por um sistema, você tem que deixar isso bem claro, tipo assim, mano, você tá abrindo mão de vivenciar coisas que quando você tiver, tipo, 80 anos, você chegar lá, né, você não vai ter o mesmo pique para isso. Você tá se privando de experiências que daqui a um tempo você não vai ter mesmo a mesma disponibilidade biológica para experimentar aquilo, né? Você tá vendendo pro seu patrão a sua melhor fase por um preço baixíssimo. Tu tá vendendo aí 8, 10 anos da sua vida para trampar num negócio e você tá achando legal isso, que os caras estão te pagando pouco, que os caras estão te escravizando e os caras querem ter seu tempo livre para eles. Essa consciência tem que ser chocante, né? A consciência, ela é libertadora e transformadora à medida que ela é impactante. Então, para se conscientizar essa galera, tem que vir nesse discurso bem chocante mesmo, porque, mano,
O negócio já está no nível que se você não usa de nenhuma substância para você melhorar ou manter o seu desempenho, você não se sustenta na corporação, você não se sustenta na sociedade. Se você não toma pré-treino, né, antes de você ir para academia, você não desenvolve. Se você não vira no Monster, no Red Bull, né, durante expediente ou desenvolvendo um projeto, você não finaliza ele. Então o negócio está tomando uma proporção que dá medo, cara. Tá cobrando da gente uma coisa que não é natural, que depende de outra substância para que a gente consiga. Então, nesse discurso que causa um impacto, que a galera vê escrachado, que traz uma consciência da hora. Tenta vir numa abordagem dessa, né? Tipo assim, você já parou pra pensar o quanto tempo você tá perdendo da sua vida, do que você poderia estar fazendo de legal, de autêntico, né? Para se disponibilizar a um sistema e perpetuar esse sistema. Eu acho que não por um discurso assim, aí você causa um impacto e realmente a galera faz verdade. Porque o livro A Sociedade do Cansaço, ele só é à medida que é interessante porque ele é chocante. A cada parágrafo é um tapa na cara diferente. Então ele te prende por causa disso, porque você fala, puta merda. A Marcela quer perguntar? Fala comigo. Minha comadre também chama Marcelo. E aí, Aldino, firmeza? Nossa, pensei em várias coisas aqui, abriu várias janelas de pensamento aí. E, sei lá, mano, a gente vive numa sociedade que cobra muita produtividade, né? Mais quantidade do que qualidade mesmo. Você tem que estar o tempo todo produzindo e feliz. E descansar é uma conquista histórica, né? É uma conquista política lá de trás, né? É muito doido, porque lá no século XX, né, tinha vários loucos sendo criados na sociedade, resultado da exploração lá, fabril, né? E essa sociedade do desempenho de agora, né, do nosso tempo, do século XXI, ela produz gente deprimida, né? Produz depressão, gente deprimida que não consegue parar de consumir, de comprar e produzir para consumir mais, né? Acreditando que tudo é possível se você se esforçar, né? Você trouxe essa frase do Obama aí, yes, we can, que quando você não se esforça o suficiente, você fracassa, e aí com esse fracasso vem a depressão, né? E aí eu fico pensando que a gente tá no mesmo debate, assim, das 18 horas, né? Lá da Revolução Industrial. Sem descanso, né? A gente precisa produzir o tempo todo e trabalhar o tempo todo. E é muito doida essa ideia que você trouxe de autocobrança, né? Que você falou. Me remeteu muito a uma situação que eu passei agora mesmo, né? Porque eu estou fazendo parte de um projeto aí, de uma ONG. Aí eu faço aula de inglês e terapia com eles. E eles fazem um esquema de ranking, assim, né, para os estudantes que se destacarem. E no final, os primeiros que se destacarem, né, no projeto, vão conseguir um intercâmbio. E durante esse mês eu fiz um desafio de engajamento, né? E eu fiz esse desafio de engajamento e quem me ajudasse, né? Quem conseguisse engajar mais pessoas e tudo mais, ganhava mais pontos nesse ranking. Beleza, muita gente me ajudou. E aí, no sábado, eu tive uma prova desse projeto. E nessa prova, mano, eu errei uma questão e eu fiquei deprimidíssima, assim, acabada. E assim, eu desconsiderei tudo que eu aprendi, o apoio psicológico que eu tô tendo, né, com a terapia, que eu pude ter acesso, e fiquei pensando só, tipo assim, nas pessoas que me ajudaram e o quanto eu vou decepcioná-las, porque no final eu posso não conseguir ganhar essa bolsa, sabe? Eu tinha consciência dessa autocobrança e mesmo assim eu não conseguia abrir mão desse sentimento de ter que bater meta e não decepcionar os outros, sabe? E é osso, porque essa sociedade do cansaço, ela deixa a gente num ciclo, assim, que não para, sabe? E mesmo refletindo sobre isso, às vezes a gente, sei lá, a gente tá tão no automático que a gente não consegue sair,
né? Esse é o problema. Acho que escutar você, assim, agora nesse encontro, me ajudou nesse processo, saca? De conscientização e entender que tá tudo bem, que a gente não é uma máquina, a gente não é um celular e é isso. Mas é porque isso parece um fantasma, né? A cobrança ela é um fantasma. Porque a gente não vê à medida que ela se torna tóxica e, né, negativa. Ao ponto que o positivo ele vira, né? Tipo, uma coisa que eu acho que é muito importante, né? De se pensar também na vida que se vive na sociedade do cansaço. É uma obrigação ser feliz? Porque se for uma obrigação, perde o sentido. Sabe? Não faz sentido você ser obrigado a ser feliz. Porque senão você vai padronizar o padrão de felicidade e aquilo vai deixar de ser felicidade. A felicidade não deve ser obrigatória, ela deve ser consequência da vida, né? E parece que todo mundo persegue a vida feliz. Só que ao ponto que se persegue, ao ponto que se entristece mais ainda, porque vê que a felicidade para aquela pessoa não é nada daquilo. Então, a felicidade não está no desempenho, né? A sociedade não está numa pontuação, a felicidade não está numa meta a ser batida num número. Felicidade está dentro de cada um. Só que o problema do capitalismo é justamente esse: vender como se existisse uma felicidade e perseguir ela. Não existe isso. E eu acho que é uma coisa importantíssima que eu queria deixar de mensagem aqui para vocês, né? Estamos se encaminhando aqui no final, deu 1h30 da hora de aula. E queria deixar essa mensagem para vocês que não existe uma felicidade a ser perseguida, principalmente na sociedade do cansaço. A gente pode pensar na felicidade no momento que a gente tiver tempo para pensar na gente. Então vamos buscar esse tempo, vamos parar de se cobrar muito, vamos parar de pensar que meta é tudo que existe nessa vida, que meta é o que dá sentido para o seu dia, que meta é o que dá sentido para a sua vida, que você é uma pessoa movida por metas. Não, você tem que ser uma pessoa movida por si, uma pessoa movida pelos seus interesses e uma pessoa movida... Ai, gente. Nossa, tomei café hoje de manhã. Eu critiquei o café porque eu tô com gastrite. É brincadeira. Busque a vida que vale a pena ser vivida. Na sua particularidade, na sua singularidade em quem você é. Não em consumo e não em desempenho, mas no que você gosta. Se uma vida feliz para você é você comprar uma casa no interior e ficar lá na rede de boa, é isso. Se sua felicidade é comprar uma casa na praia e viver na praia, ou não, sabe, ou ter aquela liberdade de não fazer nada à tarde ou à noite, é isso. Busquem e achem. A resposta não está na sociedade, mas está em si. O sentido da vida, o sentido de cada um de nós está conosco, não no fora, né? E, bom, é isso. Queria agradecer a todos, todas que compareceram aqui, a todos que vão assistir posteriormente, certo? Um forte abraço, tiro a massa e tamo junto, família. Valeu, Aldino. A gente Obrigado. agradece. Tchau, tchau para vocês aí. Valeu. E vamos Valeu, galera. Tamo junto. Foi um prazerzão aí. Obrigado. Prazer todo seguir. meu, Tipo, gente. parar a gravação. Ué, não parou esse troço, não. Falou, gente. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Aldino.